Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Já vou chamar o nosso convidado. Estão me ouvindo bem? Vamos dando um aceno aí. Vamos esperar o nosso convidado entrar aí. Maurício, você entrando, já me dá um alô, por favor. Rapaziada, lembrando que a gente tem um patrocínio hoje na live. Diz que Cesta Básica Peloja, telefone 12 99678 8018. Quem precisar de alguma cesta básica aí, família, quiser doar, quiser ajudar alguém, diz que Peloja aí, cesta básica. Vamos esperar o nosso convidado entrar. Maurício, se você estiver por aí, eu não estou te vendo por enquanto. Já me chama. Um abraço, Luciano, Matheus, Patrick, parceiro Torrinha. Espaço Futsal, Juninho, Rodrigo Frank. Ivonei, grande abraço a todos. Vamos esperar nosso convidado aí entrar na live. Pra gente já começar. Márcio Ferreira. Estão me ouvindo bem, pessoal? Vai dando feedback aí pra gente. Vai chamando o pessoal, vai pegando o aviãozinho que tá aí na tela e vai compartilhando no direct do pessoal. Vai chamando o pessoal aí para entrar, que a live de hoje é com um grande profissional. Nós vamos sugar ele, vamos aprender muito, que o Maurício tem muita coisa para passar aí para todos, que é do futebol, e quem também não é, mas quem gosta, mas quem é palmeirense. Márcio Ferreira, eu sou de Taubaté, Márcio. Um abraço, Luiz, Gustavo Campos. No final, faltando uns 10, 15 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Então, fique até o final para você conferir a sua pergunta. Grande abraço, Márcio. Marcinho, preparador físico. Gustavo Campos. Eu ainda não te vi, Maurício. Se você tiver aí, você me chama aí.
Nós vamos falar sobre tudo, sobre todos os assuntos pertinentes ao futebol, falar sobre a carreira do Maurício Copertino, falar do trabalho dele também como técnico. Para quem não sabe, o Maurício Copertino ele é técnico, ele está no momento como auxiliar do Vanderlei. E aí a gente vai bater esse papo legal. Grande abraço pro Jardel, Luiz. Um abraço pro Diego, treinador Tavares. Vamos esperar aí o nosso convidado entrar. Vamos aguardar alguns minutos aí. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, algum problema de conexão ou qualquer outra coisa. Então vamos aguardar. Dependendo do que acontecer, a gente dá uma saidinha rápida, se comunica com ele e a gente volta a dar sequência para valer na live. Um abraço, Leonaldi, foi meu atleta. Luiz Martins. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu falei com ele há poucos minutos atrás e ele já vai entrar aí. Já foi mandada, pode ficar tranquilo. Vou esperar mais 2 minutos e aí qualquer coisa eu dou uma saidinha, falo com ele, vejo o que pode ter acontecido e a gente... Ó, Chay, chegou. Vamos chamar nosso convidado. Tudo bom, Maurício? Como é que Tudo tá? bom? Boa Tá me noite, ouvindo? meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, meu querido. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Som, áudio, tá tudo legal. Ah, então tá jóia, então. Então eu vou apresentar, acho que dispensa comentários, mas eu vou apresentar para alguma pessoa que talvez não te conheça. Maurício Copertino, como atleta, foi zagueiro, passou pelo Tupã, Oeste, Santos, Caxias, Portuguesa Santista, Al-Ahly, Ferroviária, Inter de Limeira, Panathinaikos, acho que é da Grécia, né? Panahaiki. Isso, Renan Jani, Ana, União São João de Araras, isso aí. certo? Vou falar um pouquinho como treinador. Serrano, Sertãozinho, Comercial, Botafogo, Figueirense, Atlético Mineiro, Bahia, Santo André, Náutico, Auaim, Avaí, Náutico novamente, Seleção Sub-20 desde 2013 a 2015, Portuguesa, Tianjin, Bahia, Vasco da Gama, Palmeiras e Zhenhans. Zhejiang Itan, da China. Zhejiang. Você já é mais familiarizado aí com essa cultura da China. Títulos, são 7 títulos, todos na seleção de base e vice-campeão mundial, é isso mesmo? Na realidade, pela seleção brasileira foram 8 títulos, mais os títulos de clubes que eu tenho, né? E o título pela Recopa com o Internacional de Porto Alegre. Fala um pouquinho brevemente sobre esses títulos. Bom, grande abraço a todos aí que estão. Primeiro, grande prazer estar te conhecendo e pelo convite de estar fazendo uma live com você, Arlen. Né? Sim. Também que é da bola, né? Que já estamos nessa viga há algum bom tempo aí, né?
apesar de Sim, eu estar aparecendo agora para o futebol, mas a gente já está no corre já há um bom tempo. E com como certeza. treinador, né, a gente já participou de alguns trabalhos aí dentro do Brasil e fora do Brasil, e realmente conquistamos bastante coisa aí, né, trabalhando como auxiliar técnico, então isso daí foi importante, está me dando muita cancha, está me dando muito preparo em toda a minha formação como treinador de futebol, e realmente foram títulos importantes, né, tanto na seleção brasileira de base e olímpica, como nos clubes na qual eu trabalhei aqui no Brasil. Que legal, Maurício. E você tem um. Eu tenho te acompanhado já há algum tempo, você tem uma bagagem muito grande, por isso você tem tido todo esse destaque aí no cenário nacional, né? Eu sei que é uma honra estar trabalhando com o Luxemburgo, você pode até falar um pouquinho disso, mas eu, particularmente, e muitos da imprensa têm falado que você tem somado muito ao lado do Luxemburgo. Inclusive, a grande maioria de muitos treinos é você mesmo que elabora, junto com o Vanderlei e a comissão. E também o Vanderlei tem total confiança em você, em deixar os trabalhos na sua mão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e, aproveitando, rapidamente falar sobre os treinadores que você trabalhou também como auxiliar. E lembrando ao pessoal que o Maurício Copertino, ele é treinador. Ele é treinador e está hoje como auxiliar. Eu não sei quais as pretensões futuramente, ele vai falar um pouquinho para a gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí. Primeiro, uma grande honra, né? Trabalhar com um cara que é top 3 aí, na minha opinião, de treinadores da história do Brasil, né? Acho que é um cara acima da média, o maior ganhador de títulos brasileiros. 5 títulos vai ser difícil, né? Alguém ganhar, muito difícil. Depois vem o professor Muricy também, que é outro fenômeno, com 4 títulos, né? Então, profissionais aí gabaritados aí, conquistando várias coisas durante sua vida. E hoje eu estou trabalhando, tendo o prazer de trabalhar do lado desse cara, né? E está sendo uma escola fantástica, né? Ter ele do meu lado, aprender, conviver, saber, trocar ideia, discutir, né? Tudo que um auxiliar deve fazer dentro da sua comissão técnica. Então, hoje eu estou com o Vanderlei Luxemburgo, ele me convidou, quando ele me convidou, eu era treinador na China. A minha relação com ele sempre foi muito direta e honesta, ele sabe disso, mas em nenhum momento ele também sabe que eu sou um cara que procuro agir corretamente em todas as minhas ações. Então, eu sou um cara que durante a minha carreira inteira, procurei agir sempre com a ética profissional, que é do futebol, e quem é do futebol sabe o que eu estou falando, né? Tem uma palavra Exato. chamada traíra, que todo mundo sabe o que é traíra, né? Dentro da bola, você falou traíra, todo mundo sabe. Então, essa é uma situação que a gente sempre procurou agir com muita honestidade, muitas ações corretas para não ter esse estigma dentro de você, né? Então, falando um pouquinho do meu trabalho com o Vanderlei, trabalhei com outros profissionais também, muito gabaritado também, que é o Alexandre Galo, na qual rodei alguns clubes do Brasil aí com ele. Sou muito grato, aprendi muito também com esse profissional, né? Me levou em praticamente todos os seus trabalhos e também na seleção brasileira, que foi um upgrade na minha carreira, né? Seleção brasileira, quando você passa por lá trabalhando dentro da CBF, realmente as pessoas te olham com outros olhos, né? Para mim não foi diferente, foi muito importante. E também o profissional que eu comecei minha carreira chamado Nenê Belarmino. Foi um ex-atleta Opa! do Santos, né? Um cara sensacional, um baita de um profissional, e ele me deu a primeira oportunidade de estar trabalhando com ele no Sertãozinho. Então, foram os 3 profissionais que eu trabalhei na minha vida, e hoje estou com o Vanderlei Luxemburgo, como você bem disse, já sou licença Pro desde 2016, né? E, e essa é a situação atual do nosso momento. Que legal, Maurício. Inclusive, uma curiosidade aqui, você trabalhou, conhece bem o futebol chinês. Eu conversei com o Muricy, fiz a live com ele dia 5, e o Muricy, ele trabalhou na China em 98, foi campeão da Copa da China, e também trabalhou no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, uma coincidência boa aí. E ontem eu também estive falando com a live com o Maurício Marques, né? Grande amigo nosso. Alex. E você acabou
tocando num assunto importante aí de licença, eu queria que você falasse como que a Europa, a China, tem visto no caso, no seu caso mesmo, a licença Pro lá. Pelo que todos sabem aí, a licença da CBF Academy ainda não está liberada para trabalhar. Nós brasileiros, profissionais brasileiros que têm uma licença Pro, se nós formos trabalhar na Europa por algum convite ou algum clube querendo contratar, a gente ainda não tem essa liberação, né, liberada. Por quê? Eu acho que, pelo que o Maurício Marques até falou com você aí, e pelo que a gente conversa às vezes com ele, ia ter uma reunião agora com a Conmebol junto com a UEFA, mas por motivo do Covid-19 essa reunião foi cancelada, né? Porque eles estão tentando chancelar, estão tentando regularizar essas nossas licenças, que seria importante, né, para ter esse livre-arbítrio de trabalhar em qualquer lugar do mundo. A Europa é o único continente que ainda não aceita as nossas licenças, diante só se você trabalha numa equipe da primeira divisão como treinador principal, e você recebe durante 5 anos, e você recebe um convite de algum time da Europa, eles te dão uma licença especial para você poder trabalhar. Caso contrário, você não tem o direito de trabalhar na Europa. Então, assim, é uma situação que realmente a gente briga muito, profissionais, treinadores, né? Eu acho que tem que ter esse direito, né? O ano retrasado eu estive na Grécia e eu tive sondagens de algumas equipes lá, porque eu joguei lá durante 3 anos, e num determinado momento a licença Pro foi questionada do Brasil. E depois eu fiquei sabendo que tinha um profissional, que era da América do Sul, e ele estava trabalhando na Grécia, um treinador, com a licença da Albânia. Albânia, licença Pro. Aí eu Olha falei, só. e o cara da licença da Albânia, que com todo respeito à Albânia, né, não tem tradição nenhuma no futebol, pode trabalhar aqui. E eu, vindo do Brasil, com a minha licença Pro, que é um baita de um curso, a gente não está autorizado. Então, realmente, é uma coisa que a gente deve rever, mas eu tenho certeza absoluta aí que o pessoal da CBF, junto com o Maurício Marques e até a Conmebol, deve estar lutando aí para que isso seja regulamentado. É legal, eu também tenho, preciso ainda chegar até a Pro, né? Eu preciso fazer a A e a Pro ainda. E eu parei de jogar, fiz educação física, comecei uma coisa legal que o Muricy falou. Ah, ele começa de baixo. Como você tem começado, já está há 6, 7 anos, passando por todas as categorias. E até agora, recentemente, os últimos 2 anos, trabalhei como auxiliar no profissional. Então é essa preparação que a gente precisa para quando chegar, estar preparado, como ele disse, né? Eu queria que você desse um apanhado geral para a gente que é da área e para futuros treinadores que estão aí buscando aí um dia se preparar para ser. Eu acho que vocês têm que. Aquela situação que o Muricy passou para ti realmente é fato, né? Eu também tive o meu início também com muita luta, né? Comecei no Serrano, uma equipe da segunda divisão do Rio de Janeiro, e fui lutando, fui procurando fazer estágio com meus amigos que jogaram junto comigo, né? E até achar uma oportunidade de trabalhar em alguma equipe. Eu acho que todos que estão escutando e que estão tentando essa caminhada aí, é uma caminhada dura, mas maravilhosa, né? Eu só tenho coisa boa para falar da minha caminhada. Em nenhum momento eu esmoreci, em nenhum momento eu achei que não ia conseguir chegar numa equipe de ponta, né? Sempre acreditei muito no trabalho, sempre acreditei muito nos estudos, que eu acho que é importante para a nossa nova geração, né? O ex-atleta ele tem que saber que, aliado com o estudo, com as condições de conceitos, todos do futebol, novos que estão acontecendo, é quase que perfeito essa mistura, porque você, como ex-atleta, você tem a sensibilidade, o cheiro do vestiário, a sensibilidade do atleta. Isso é importante na hora de tomar decisões, vestiário, campo, faz uma diferença muito grande, eu percebo sim, sabe? Então, cara, eu só tenho coisa que é falar coisa boa para vocês acreditarem nas suas convicções, independente da equipe que vocês estejam, e fazer sempre o melhor que vocês possam, porque no futebol sempre tem gente vendo. Legal, Maurício. Esse apanhado geral aí,
e agora a gente vai começar a focar em alguns assuntos mais Ah, técnicos, táticos. vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho é, como seria a plataforma de jogo, o modelo de jogo perfeito que você mais gosta. A gente sabe que na nossa profissão não existe só um certo. É, Existem várias maneiras, né? sim. Mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua. Como pensa o Maurício Copertino? Eu acho que plataforma de jogo, modelo de jogo, né, na realidade, o modelo de jogo é sempre muito variável dentro de cada profissional, né? Eu penso que futebol é uma célula viva. Você não pode engessar suas ideias, né? Em achar que, pô, só aquele sistema, ou só aquela estrutura, ou só aqueles conceitos que realmente funcionam. Depende muito de vários fatores. Lógico que eu tenho, sim, as minhas preferências de modelo de jogo, né? Gosto muito do jogo ofensivo, muito porque a gente é brasileiro, né? Acho que a nossa raiz, a nossa maneira de jogar sempre encantou o mundo inteiro pela sua criatividade, pelo seu empirismo, por você fazer coisas diferentes, né? E então eu não sou diferente, eu adoro o jogo ofensivo numa plataforma de sempre jogar o mais ofensivo possível, né? Às vezes a gente fala um pouquinho de modelo de jogo, e acha que estrutura tática é a mesma coisa. Não é. Modelo de jogo é uma ideia que você tem do abrangente do futebol, do seu time, e a estrutura tática está inserida dentro disso daí, com outros elementos, com outros princípios, com outros conceitos. Então, eu tenho os meus, né? Acredito muito que cada vez que você tem essas convicções dentro de cada profissional, você desenvolve melhor aquela parte tática, principalmente, né? Porque você, de tanto repetir, de criar novos treinos focados naquela estrutura, você acaba melhorando, né? O cara que só joga no 3-5-2, se ele só joga no 3-5-2, ele vai ter variações cada vez que ele fizer os trabalhos dele, vai aumentando o leque dele de conhecimento daquela estrutura tática. E assim com todas as outras, né? Eu também não sou diferente, eu estou procurando e estudo muito todas as plataformas e cada equipe que eu vou, dentro da equipe, com os jogadores, com o As conceito, características, né? né, das características do time, a gente foca o nosso trabalho. Eu procuro ser muito realista, sabe? Porque dentro da bola, aqui no Brasil, ela não te dá muito tempo para você acreditar nas tuas convicções. Você tem que fazer um raio-x, numa parada geral, e aí sim, você focar, trocar ideia, comunicação com a turma, saber o que mais ou menos está acontecendo dentro do grupo e focar em cima de uma ideia de jogo, de um modelo de jogo. Essa é o que eu acredito. Eu tenho sim minhas convicções e tenho minhas plataformas, meus jeitos de jogar, meu jeito ofensivo, meu jeito defensivo. Gosto muito disso tudo. Mas eu acredito muito no feeling e no quando você chega no clube, você fazer todo esse raio-x. Sim, que legal, Maurício. Maurício, eu gosto de deixar os meus convidados bem à vontade mesmo para falar muito, porque o que a gente precisa é sugar o convidado. Então eu vou te fazer várias perguntas aqui. No final eu abro para o pessoal e eu queria que você falasse, independente, para deixar bem claro o pessoal, você vai falar sobre situações, você pode até citar exemplos do Palmeiras, como também apenas falar da pergunta, tá? Tá bom? Então, então eu queria te fazer uma pergunta. Como que você vê o jogo de posições e os conceitos defensivos nele? Eu acho importantíssimo, né? Hoje em dia a gente procura sempre estar orientando esse jogo posicionado dos atletas, né? Porque quando você tem essa vantagem cinética em cima do seu adversário, com o posicionamento do corpo já preparado para um tiro, com de repente um agachamento do teu corpo com a posição já de fazer um movimento que vai sair na frente do atacante, é importantíssimo. Eu acho que no dia a dia você acaba percebendo muito isso, né, Ali? Quando você trabalha Sim, com o atleta que fica mais esguio, o atleta que já se prepara. Então, exemplo. esses. Evitar ele correr de costa, né? Que é uma coisa que muitos zagueiros têm falhado ultimamente. Então, não dá tempo de, quando ele faz o giro, cortar a bola ou chegar na frente do atacante, que geralmente é mais rápido. Então, eu acho que o jogo posicionado, com todos os movimentos, como eu te falei, da parte cinética do corpo do atleta,
faz uma diferença muito grande. Lógico que no profissional você tem que ter um tato especial para falar com o atleta. Por quê? Muitos atletas já têm uma história dentro do futebol, né? Isso daí a gente vê com muita frequência, tem grandes profissionais que fazem isso com muita propriedade na base, que eu acho que é fundamental, né? Você ter esse tipo de trabalho de orientação corporal do atleta, né? Para ele já ir acostumando, para ter toda essa situação já formada dentro da base, né? Acontece que não dá tempo já dos profissionais, de repente o cara com 17 anos já sobe para o profissional, queima 3, 4 anos aí de base, que fica impossível. No Brasil está acontecendo muito isso, né? A gente percebe isso porque na Europa a gente já rodou um pouquinho também, na época de seleção já rodei, e lá eles dão 10 mil horas de formação do atleta, né? Aqui no Brasil é impossível, porque nós temos grandes jogadores na base, né? Que aparece o tempo todo. O atleta, quando se destaca, com 17 anos, já está sendo engatilhado para venda lá pro. Às vezes o menino começou com 14, 15, teve 2, 3 anos de base, não imaturou direito, já tem uma condição técnica muito boa e já é vendido para a Europa e acaba a formação dele lá. Então, realmente, é o que eu penso sobre essa situação corporal, posicional do atleta defensivo, geralmente. E não é só o defensivo, de uma forma geral, né? Eu acho que é importante. E a gente faz, sim, sempre no profissional, como eu te disse, de uma maneira diferente. Não pode ser que nem na base, porque você lida com grandes jogadores e tem que ter esse tato e essa sensibilidade de cada momento. Você, acho que se você fizer assim é melhor, se você posicionar seu corpo dessa maneira, enfim. E os atletas recebem com muita atenção e isso aí é importante também, ter esse feedback bom e cumprir, né, com aquilo que você tá pedindo para eles, né? Legal, Maurício, porque falando sobre esses gestos corporais, que é fundamental, né, em cada posição, achei uma sacada assim fenomenal de tanto do Luxemburgo como de você, de toda a comissão, de trazer o Felipe Melo um pouquinho para trás, porque Felipe Melo tem um passe que é extraordinário. E hoje a gente se fala muito do zagueiro de construção, né? E eu acompanhando alguns jogos do Palmeiras, eu vi não que, poxa, não dispensa comentários falar do Felipe Melo, mas ele estava tendo algumas dificuldades, né, no sentido de posicionamento de corpo, e eu vi que logo depois ele foi evoluindo essa questão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre ele. É um atleta assim, típico do que a gente está falando, né? Porque ir lá em cima, a performance dele top, em todos os sentidos, as valências dele, é um cara forte, bom passe, boa técnica, bom cabeceio, tem boa impulsão, QI lá em cima, faz a leitura do jogo. Então, assim, o achado que o Vanderlei teve realmente de poder trazer ele para zagueiro, na minha opinião, foi perfeito, né? E lógico, tinha isso é uma adaptação, né? Ele tá 14, ele jogou 12 vezes esse ano conosco, né? Então, é uma adaptação. O cara jogou a vida inteira de volante, agora deu um passinho para trás, se adaptou, tá pegando o jeito de jogar, que é diferente de você jogar como primeiro volante, né? Você tem as coberturas, tem o posicionamento do corpo, não pode cair, quebrar a tua linha de 4, senão você deixa muita loca ali por dentro. Enfim, algumas situações que um cara experiente como ele, no dia a dia, ele mesmo sabe, quando ele faz um movimento que de repente não é o certo, ele já olha para a gente e fala, pô, já devia ter dado uma segurada aqui, né? E a gente vai conversando com a nossa experiência também, com o Vanderlei, vai dando uns toquezinhos nele, ele tem se adaptado muito bem a esse tipo de posição agora, jogando como zagueiro. E é legal isso que você falou, né? Porque eu vejo muita gente falando do Felipe, da situação... E criticando. No exemplo, da velocidade. A gente está jogando em linha alta, o Felipe é um cara que não tem muita velocidade para fazer o ataque vai deixar no campo adversário no passe vertical. Pô, cara, mas com a experiência que ele tem, com o tipo de jogo que ele... Agora, no lado de construção do jogo, que é o que a gente deveria valorizar, eu não vejo muita gente comentando, né?
Porque todo mundo fala a construção do jogo inicia pelos goleiros, pelo goleiro, pelos zagueiros. Pô, então deveria valorizar essa situação que o Vanderlei fez com muita propriedade de trazer um cara com um passe espetacular. Ele dá três dedos de 30 metros, passe de três dedos de 30 metros. Então, assim, Exatamente. é uma situação que realmente eu vejo pouca gente falar, né, sobre isso. E a gente que é da bola, e a gente fica falando, pô, esse cara fala da situação que acha que não é bom nessa virtude. Mas e as coisas boas que esse cara está trazendo para a defesa do Palmeiras, né? Então, na nossa consciência, nós estamos muito tranquilos e o Felipe tem feito um grande trabalho conosco. Eu acompanhando mesmo, e a gente que trabalha como técnico também e tenta aprender muito com vocês, que já estão bem acima, eu vejo que, nossa, a sacada, porque a construção ofensiva da equipe do Palmeiras com o Felipe Melo tem a ganhar demais, porque como se fala muito hoje de zagueiro de construção, ele já sai quebrando as linhas, né? Porque a gente sabe o passe dele é, é fenomenal. E falando um pouquinho desses zagueiros de construção hoje em dia, Maurício, eu queria saber de você, porque hoje tem se falado muito dos zagueiros canhoto. Mas como trabalhar um zagueiro canhoto na fase de construção, mas jogando pelo lado direito? Você sabe que isso daí é um mistério do futebol, né, cara? Porque você já vê muito cara destro jogar do lado esquerdo, né? Com menos dificuldade do que um canhoto jogar pelo lado direito. Zagueiro, eu tô falando, tá? Zagueiro. Então, assim, por um lado, a gente teve um exemplo que foi o Ricardo Graça, um menino zagueiro do Vasco da Gama, que foi até convocado para a seleção olímpica, que ele é canhoto e o Castan também é canhoto. E a gente ficou sem o zagueiro central, que é o Henrique, o colombiano. Aí o Vanderlei falou com ele e ele jogou por dentro, jogou pelo lado direito, né? Mas eu senti que, por um lado, ele perde um pouquinho essa cobertura do pé direito, o lado direito de sair, até para construção do jogo, quando a bola vem rodando do lado esquerdo, que tem que fazer o giro para ele dominar, ajeitar o corpo aqui, para achar o lateral direito, é mais difícil. Mas, em contrapartida, esse passe por dentro, quando ele acha, é também uma situação muito legal e bacana e positiva que a gente percebeu, né? Lógico que a gente difícil, como eu te disse, é difícil, né? No nosso caso agora no Palmeiras, a gente não está tendo tanto esse problema, né? São zagueiros realmente completando na sua origem, né? Tanto o Gustavo como o Vitor ali pela esquerda e o Luan e o Felipe pelo lado direito. Diga-se de passagem, todos com ótimo passe também, né? São jogadores assim acima da média na questão de construção do jogo também, né? Junto com o Felipe aí a gente está bem servido. Sim. E queria que você falasse um pouquinho, até uma conversa que eu estava tendo com um amigo também, treinador, Fernando Alcântara, e a gente estava discutindo um pouco futebol, e aí a gente falou assim, poxa, isso é uma pergunta interessante para perguntar para o Maurício, que é, como você e o Vanderlei gostam de trabalhar o controle da linha defensiva? Você está falando na construção do jogo ou na fase defensiva? Na construção. Na construção do jogo? O Vanderlei, como eu te disse, ele varia muito, né? As ações dele de início de jogo apoiado. Se eu te falar para ti que ele só tem uma maneira, eu vou estar mentindo para você, para o teu público. Porque a gente entende que nessa construção que ele idealiza dentro da equipe dele, né? Ele, dentro da linha de 4, ele procura sempre dar uma versatilidade muito grande. Ora, os laterais avançando, vindo o primeiro homem de meio campo para fazer essa entrada e sair com o jogo pelos dois zagueiros, ora fazendo a linha de 4, ora puxando um lateral para dentro. O Vanderlei ele gosta de trabalhar todas as variáveis e como eu te disse, né, dependendo do jogador que você tem na mão, você consegue fazer isso de várias formas, né? Então, como a gente está trabalhando 75 dias no Palmeiras, a gente está sendo também um pouco simples nessa situação, porque
na montagem de um modelo de jogo, na montagem dos princípios e conceitos do treinador. O Palmeiras já vinha jogando de um jeito há quase 2, 3 anos, da mesma maneira. E nós estamos colocando a maneira que o Vanderlei gosta. E em 75 dias, as coisas ainda não aconteceram como você está. Nós só estamos a 14 jogos no Palmeiras, né? E eu acho que o tempo vai mostrar mais coisas que o Vanderlei vem trabalhando nessa construção de saída de jogo, com a linha de quadra. Sim. Não sei se eu fiquei, se eu deu para entender muito bem aí o que Não, eu não, quis passar para vocês. não, tá claro. E eu queria que você falasse um pouquinho, que na minha opinião, é um jogador que não é muito badalado pela imprensa, mas eu acho um jogador assim, fantástico, inteligente demais, que todo clube que ele vai, ele se dá bem, ele deixa a cabeça do treinador um trevo, que é o William Bigode. William, eu acho que falar... Pô, os jogadores do Palmeiras, realmente nós encontramos um grupo fantástico. Falar o do William é muito fácil. O William é um baita de um profissional, né? Que já teve grandes conquistas na sua carreira. Um atleta que está com 32 anos, na plenitude da sua experiência, né? Um cara que ajuda muito em todos os sentidos. As suas características são fantásticas para um atacante, né? O dia a dia dele é espetacular. Tem uma facilidade muito grande de jogar nas 3 posições da frente e até como armador, né? Então, o William é aquele jogador que todo mundo gostaria de ter, né? Em qualquer equipe do Brasil, porque realmente tem uma facilidade muito grande de finalização, é um jogador inteligentíssimo, forte, se cuida muito e tem nos ajudado muito quando joga e quando não joga, né? Mantém o mesmo comportamento, nunca vi o William diferente em nenhum momento. No começo do ano ele começou como reserva, aos pouquinhos foi ganhando seu espaço, hoje ele está de titular e o comportamento dele é igual. Isso que a gente percebe também. Eu não sei se você também tem essa mesma percepção, né? Quando a gente é atleta e quando a gente vira aqui, a gente sabe quando um cara ele muda de comportamento, né? Isso daí, Sim. de um grupo profissional, é muito ruim, né? A gente acaba tendo que ter outras atitudes aí dentro do grupo por causa dessas ações. Então, em nenhum momento a gente percebe isso, não só no William, como em nenhum atleta do Palmeiras. Todos são muito Sim. profissionais. Não, você foi perfeito aí na sua explanação, que lógico, todos os atletas aí são de alto nível, são profissionais, mas realmente você não vê isso no William. Todo lugar que ele vai, tem aqueles momentos de o treinador procurar o time, até encaixar o time titular, ele é a mesma batida sempre. E você não vê nunca e nunca viu ele falar nada na imprensa, ele conquista o espaço dele trabalhando. Então, isso aí era uma curiosidade minha do que a gente acaba observando no dia a dia, né? E falando um pouquinho dele, eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Ele na questão do comprometimento dessa pós-perda da bola, ele é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de trabalho, porque se eu tiver errado, você me corrige, eu acho que ainda os jogadores profissionais têm tido muita dificuldade nessa questão de pressionar assim que perder a bola, porque na base a gente vê isso com uma constância maior. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de um dos princípios que o Vanderlei tentou trazer para o Vanderlei, que é o pós-perda, né, que é a pressão alta. São situações parecidas que não são iguais, né? Então, a gente, primeiro, o time não tinha essa característica de marcar linha alta, né? Então, a gente está tendo que... Nós trabalhamos muitas vezes na parte tática, na parte de conceitos de microjogo, para os atletas poderem fazer o perde-pressiona, né? A nossa pré-temporada toda foi em cima disso, pós-perda, pressão alta, pressão média, pressão baixa trabalhamos também, mas focando nesses 2 conceitos que você acabou de falar. O William realmente ele é um dos jogadores mais importantes, ele faz o perde-pressiona com
com muita propriedade, né? E todos os atletas que a gente conversou dentro do grupo, nós procuramos sim mostrar através de vídeo, através do trabalho diário, de conversas, que essa característica para a equipe do Palmeiras seria fundamental para a retomada das conquistas desse ano, né? E os atletas gostaram muito. Eles foram muito coniventes com as ideias que o Vanderlei trouxe para dentro do grupo, né? Conversamos muito, porque a gente entende muito que a comunicação com os atletas, para escutá-los e saber se realmente aquela proposta de jogo realmente eles se encaixam bem, se eles se aceitam bem, realmente a gente tem notado e percebido. Nós fizemos até um vídeo outro dia que o Vanderlei passou para os atletas, a quantidade do pós-perda, só de vídeo de pós-perda. Nós perdemos na fase ofensiva a bola, pressionamos e retomamos a bola no máximo de 5, 6 segundos. Saíram mais ou menos uns 50 lances. Nós recrutamos aí uns 15, 20 para mostrar para eles, né? Caramba. Foi muito legal, porque quando você está no trabalho, você às vezes só mostra as coisas, pô, cobra do cara ali, cobra aqui. Só que foi uma situação que eles mesmos, depois que vendo os vídeos desses 14 jogos que nós tivemos nessa temporada, falou, pô, nós já fizemos bastante, né? Nós já estamos conseguindo fazer isso bastante. Então, realmente é um processo que não é de uma hora para outra, não é uma varinha de mágica que você chega lá. Você tem que trabalhar, repetir, trabalhar, conversar, adaptar, o jogador sair da zona de conforto também, que é importante, né? Porque o ponto de esquerda, o cara tem que estar acelerado para atacar e na hora que ele já reagir, já muda para a transição defensiva e já arrepia para o lado defensivo. E também a marcação na zona alta, né? Que também o time não estava acostumado a fazer essa marcação e hoje a gente já está conseguindo fazer essa situação. Lógico que a gente sabe que ainda não existe nenhum time perfeito no mundo, a gente precisa melhorar muito esse princípio ainda, mas a gente já está muito feliz com a mudança de comportamento dentro do grupo. Em especial de alguns atletas que a gente sabe que é importante fazer isso. Legal, Maurício. E também eu também tenho visto muitos comentaristas sempre debatendo a questão do Dudu, né? Ah, mas Dudu tá tirando o Dudu da qualidade dele, do jogar pelos extremos, ó, de vir por dentro, de vir por fora. O Dudu não é meia, o Dudu não é isso, não é aquilo. Eu, particularmente, não concordo, porque eu acho que a minha visão, você pode falar, poxa, 1000 vezes melhor. Do meio para frente, ele tem condições de jogar em qualquer posição. E eu acho legal isso que vocês estão fazendo com o Dudu, porque é mais uma forma que você tem elevado a equipe do Palmeiras com essa forma de jogar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente escuta, né? Escutar a gente tá uma dádiva de Deus, então a gente está procurando escutar todo mundo. A gente sabe que a gente está fazendo, o Vanderlei é um cara muito consciente, dentro da nomenclatura de posicionamento individual, no caso do Dudu, a gente fala que vai jogar no meio. Só que se você pegar um jogo, né, na qual o Dudu jogou por dentro, impreterivelmente, várias vezes durante o jogo, ele estava pela direita, o Luiz Adriano estava de meia, o William estava de centroavante. Impreterivelmente, ele trocava com o Rony pela esquerda, o Rony ia para a direita. Então, as pessoas falam o que querem, os comentaristas, né? Porque quando você dá a ficha técnica ali, né? E sai os bonequinhos posicionados... A plataforma, né? A plataforma é desse jeito, mas saber que o Dudu tem a liberdade para rodar aquele espaço todo. E isso, pessoal, eu fico indignado de ouvir certas coisas. Então, a gente não liga para isso, a gente está cascudo, a gente está muito ciente do que está fazendo. O Dudu é outro grande profissional que tem feito coisas maravilhosas com a gente espera muito mais dele, porque ele é um acima da média, né? Um cara muito top em todas as valências, um grande ídolo dentro do clube. E assim, a gente espera que ele realmente cada vez mais se entregue para a equipe, faça o seu jogo fluir, porque realmente quando ele está no dia dele é muito difícil de marcá-lo e faz uma grande diferença, né? A gente temos uma ótima equipe com ótimos jogadores e sempre quando a parte técnica deles ajuda a nossa parte tática, fica muito mais fácil o trabalho de se desenvolver e das vitórias virem, né?
Então, o grande jogador aparece nos momentos difíceis e nos momentos bons também, e o Dudu não é diferente. Então, a gente deixa o pessoal falar, conversar, falar, discutir. Na nossa cabeça, o Dudu tem uma função dentro da equipe, jogando como meia ou como extrema. A gente não liga se ele muda de lugar, o que as pessoas falam aí, porque a gente está muito consciente que nossa equipe está tentando achar uma forma de jogar que mantenha um equilíbrio entre todos os setores. É isso que a gente está buscando dentro da equipe. E o Dudu faz parte dessa estrutura hoje, né? Então, na nossa cabeça, o que as pessoas comentam, ou falam, ou discutem, a gente escuta porque realmente faz parte do jogo, mas a gente está muito consciente do que a gente está fazendo. É legal você falar isso aí, porque a gente tem que entender na profissão que muitos vão se falar, mas a gente tem os nossos conceitos, acredita e tem que ir até o final, né? Porque acho que você conversando com o Muricy, na hora lá das questões táticas, das movimentações e tudo mais, os jornalistas muitas vezes nem estão prestando atenção. Aí chega na hora da coletiva, ô Vanderlei, por que você fez isso? Ô Copertino, eu vi aquele treino lá, não sei o que, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, isso que você falar pra gente, para todos aí, isso é importante. Você ter a convicção daquilo que você acredita, né? Sem dúvida. E vou te falar, isso é uma situação real que acontece, eu tô até falando para o teu público isso daí, porque o pessoal que está se preparando para ser treinador, entrar nessa vida aí de alto rendimento, de trabalho dentro do futebol, ele tem que estar acostumado com esse tipo de situação. Não pode mais chegar e achar que o cara está cornetando ele, conversando, falando alguma coisa de algum jogador. O cara fica chateado. Porque existem grandes jornalistas aí que fazem análise muito boa, sabe? Tem aparecido, eu vejo o Pedrinho falar sobre a parte tática aí. Pedrinho, fantástico. Grafite, Ricardinho, sabe? Profissionais assim que você vê de um nível de leitura de jogo muito bom. Então, a gente sabe que às vezes o cara vai ali e fala alguma coisa, mas você não pode ficar também achando que todo mundo vai escutar todo mundo numa situação de comentário, porque realmente quem trabalha com futebol tem que estar acostumado com isso. Tem que ter as suas convicções, acreditar, trabalhar, conversar e cair para dentro do trabalho, porque é lá dentro que realmente a rapaziada resolve para você. Então, o que os caras falam, lógico que a gente acaba escutando, mas faz parte da profissão. Legal, Maurício. Eu gostaria de falar pro pessoal aí, né, que o Maurício Copertino, ele tem um site, entra lá, acompanha o site, divulga pro pessoal para conhecer um pouco mais da carreira dele. É www.mauriciocopertino.com.br. Tá bom? Legal. E aí a gente tem um patrocínio aí nessa live, a Cesta Básica Peloja, diz que lá, liga lá para ele, é 99678-8018. Maurício, nós vamos abrir aqui para alguns convidados, para a gente dar uma olhada em algumas perguntas. Vamos lá. Vamos aqui, se você achar alguma pergunta aí interessante aí... Não, aqui do Patrick falando como vocês descobriram o Vinha, lateral esquerdo. Isso, manda ver. Vinha era um atleta que a gente já vinha acompanhando dentro das nossas buscas aí na Sul-América aí durante as equipes e realmente o Vanderlei já conhecia o atleta desde o ano passado e teve uma indicação para o clube monitorando o jogador, foi e contratou. Acho que é uma ótima contratação que o clube fez esse ano. Legal. Vamos achar mais alguma aqui. Lembrando que a gente tem o canal lá, já está aí, ó. A Naira deixou aí para o pessoal seguir. A live vai estar gravada lá. Vamos lá. Maurício, em relação à base do Palmeiras, a tendência é dar mais oportunidade aos meninos? É o Fábio Barbosa Gomes, é um amigo também, é técnico de futebol. Ô Fábio, tudo bem? Legal que você está prestigiando a nossa live. Se você acompanha o Palmeiras, você deve ter visto aí que todos os atletas que estão conosco, tirando o Esteves e o Luanzinho, né? Eles ainda não tiveram oportunidade no Campeonato Paulista nem na Libertadores. Mas os outros atletas já jogaram mais de 2.000 minutos nesse ano.
Se você pegar o ano de 2019 e o ano de 2018, essa marca já é maior do que o número de minutagem desses 2 anos últimos aí, 2018 e 2019. Então, eu não concordo com a sua indagação. Eu acho que nós estamos colocando jogadores da base para jogar sim. Tem ótimos jogadores que nós subimos. O Vanderlei é um cara que acredita muito nesse tipo de transição, né? Patrick de Paula, Gabriel Menino, Veron, até o Wesley, que foi emprestado para o Vitória, voltou, teve a oportunidade conosco. Enfim, eu acho que nós sim estamos dando jogos para os meninos. A questão é que a cobrança sempre é muito grande, que é que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Mas eu acho até que foi eu que não li a pergunta correta. Acho que ele quis dizer que a tendência é dar sim oportunidades como estão dando. Acho que foi isso. Então, se foi isso daí. Foi isso aí. Foi isso aí, tá, Maurício? Eu Beleza. Corrigindo aqui. Tá tranquilo. Mandar um abraço aqui, mandando um abraço para você, nosso grande amigo em comum aqui, pelo jeito, o Wisner, preparador de goleiro, tá lá no Catar. Tá lá no Catar, tive a oportunidade de conhecê-lo. Um grande abraço, Wisner. Tá fazendo Exatamente. Ótimo profissional. Ótimo, eu trabalhei com ele lá em Mato Grosso, na época jogava. Vamos ver mais alguma interessante aqui. Já falamos sobre o zagueiro canhoto. Já falamos sobre o William, Dudu. Não sei se você achou mais alguma aí, Maurício, interessante. Não, eu tenho, porque quando a gente está conversando assim, respondendo, aí vai passando rápido aí, a rapaziada, às vezes não dá para ver tudo, né? Vamos lá. Goi Bermaia. Boa noite, Maurício. Sou ex-atleta e pretendo iniciar como treinador. Você me aconselha a iniciar na base ou tentar com amigos no profissional? Como foi o seu início? O início ele já comentou, agora sobre esse relato ele vai falar. Bom, em relação a você iniciar de alguma forma, você tem que iniciar, né? No meu caso, eu iniciei, o meu foco era trabalhar no profissional, né? Eu acho que o treinador do Sub-15 é diferente, característica diferente de você. Você tem que ter uma paciência, um tipo de situação diferente. Eu não gostaria muito de trabalhar com base. Na minha concepção, eu queria já cair para o profissional. Então, se você tiver amigos, de repente, dentro da bola, que são treinadores de equipes profissionais e tiver a oportunidade de fazer estágio, pô, é uma ótima. Caso contrário, se aparecer algum clube, alguma oportunidade em alguma categoria dentro do clube, eu também não vejo nenhum problema. Eu até acho que é um estágio, porque depois que eu fui para a seleção olímpica, na qual eu conheci todas as categorias, sub-15, sub-17, sub-20, me deixou um melhor profissional. Você acaba sabendo e conhecendo muitas coisas, peculiaridades que acontecem nessas categorias, que às vezes só como profissional você não tem. Então, isso daí também te forma como treinador, né? É uma situação importante. Então, tá aí minha dica. Eu acho que tem que iniciar por onde aparecer a brecha, né? Você não pode ficar esperando muitas oportunidades na tua vida. Senão o cavalo passa e você não monta. Exatamente. Pessoal, lembrando aí para o pessoal se inscrever no canal do YouTube, acompanhar o Maurício lá, seguir ele no Instagram dele, no site, também no meu Instagram. Nós vamos ter muita gente boa. Aqui o próprio Fábio também relatou. Maurício, eu te vejo com o perfil para encarar o mercado exterior. Você pensa fazer carreira lá? Na realidade, eu comecei minha carreira pela China, né? Então, o meu primeiro trabalho como treinador foi na China. Trabalhei 2 anos lá no Zhejiang, então. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que nós, profissionais brasileiros, que estamos procurando o nosso espaço, né, dentro do mercado, temos que nos preparar para qualquer oportunidade. Saber falar inglês, saber falar espanhol, saber aprender uma outra língua, conhecer a parte tática, conhecer os conceitos novos do futebol, as maneiras novas de fazer treinamentos, historiar o mercado, saber do mercado. Isso tudo faz parte do profissional. E eu acho que quando você tem esse perfil, você está preparado para encarar tanto o mercado interno como o mercado externo. Isso daí, para mim, é normal. Legal. O Lutotti 222. Ontem o Vanderlei falou sobre os treinos que os jogadores fazem em casa monitorado. E falou sobre o comprometimento do clube. Maurício, em quanto tempo você pretende
iniciar uma carreira novamente como treinador? Não, eu sou muito. Vou te falar um negócio aqui, né? Quem me conhece sabe. Eu estou com o Vanderlei e eu tenho minha palavra com ele. Enquanto ele estiver como treinador, eu estou com ele como auxiliar. O Vanderlei foi um cara fantástico na minha vida. Me convidou 2 vezes para trabalhar com ele aqui no Brasil e uma vez fora do Brasil. E eu devo o maior respeito para esse profissional. Então, eu me comprometi com ele. Tenho um contrato com o Palmeiras durante 2 anos, né? Então, eu penso muito no meu presente. Então, estou dedicado exclusivamente a auxiliar o Vanderlei Luxemburgo nesse período que ele se encontra no Palmeiras. E o meu futuro eu entrego nas mãos de Deus. Não tenho nada planejado para o futuro. Meu futuro, meu presente é o que é o mais importante na minha vida. Procuro me dedicar ao máximo, né, e me doar ao máximo para o clube que eu estou trabalhando e para o profissional que me convidou para trabalhar com ele. Eu não tenho dúvida disso, conhecendo você há pouco tempo, e espero a gente manter essa amizade. Você tem um perfil assim, que eu vejo você como um perfil bem assim, parecido com o Muricy. Que o Muricy é um exemplo de pessoa, um exemplo de caráter, de honestidade, pessoa que a gente nunca viu ele romper um contrato. Então eu tenho certeza que para o Vanderlei te convidar é porque ele sabe da sua índole, do seu caráter. Muito obrigado. Vamos lá falar. O sistema 3-5-2, por que não é... Deixa eu ver que saiu. Por que não é tão usado no Brasil? Douglas Silva. Eu vejo o 3-5-2, né, como um sistema, uma plataforma de jogo tão ofensiva, né? E às vezes quando você coloca a nomenclatura, vai jogar no 3-5-2, pô, já é um perereco danado aqui no Brasil, né, cara? Nossa, eu tava falando isso com o Muricy. Que os times deles no 3-5-2 nunca foi defensivo, e todo mundo fala. Exatamente, pô. O time do Muricy é um grande exemplo disso aí. Foi tricampeão com o São Paulo e tinha uma linha de 3 ali atrás fantástica, com grandes jogadores e um time altamente ofensivo. Jogava com 2 meias pelas laterais. Tinha 2 caras excepcionais que marcavam e que jogavam, que era o Josué e o Mineiro, né? Era uma equipe fantástica do Muricy, né? Então, eu acho a plataforma 3-5-2 muito sendo trabalhado, uma das plataformas mais difíceis de se fazer gol contra, e ao mesmo tempo, se você tiver os jogadores que encaixem dentro desse sistema, muito difícil de você marcar na fase ofensiva. Eu não vejo nenhum problema de você jogar no 3-5-2, desde que você tenha os atletas com as características do que eu estou te falando. Porque se você às vezes joga com 3-5-2, tem 2 laterais que não passam a linha do meio campo, tem 2 volantes que só sabem marcar, aí realmente você vai ficar meio vulnerável na parte ofensiva do jogo, né? Mas caso contrário, eu não vejo nenhum problema. Não, você foi perfeito assim, resumiu basicamente, né? Para você jogar no sistema desse, se não tiver 2 laterais bem agudos, bem espetados e 2 volantes com qualidade que sai para o jogo, esse sistema não tem muito futuro não, né? Nem a gente fala na nossa brincadeira, tá morto com farofa, não vai virar. Tá morto, exatamente. João Paulo, eu acho que é treinador também, não conheço. Boa noite, Maurício. Sou treinador profissional, fui ex-jogador, estou 2 anos nessa carreira. Foi vice-campeão da 2ª profissional. Consegui uma vaga para estar São Paulo Sub-19. Mais um relato. Parabéns aí, João. Legal, João. Parabéns. Continua firme aí a tua caminhada. Vamos ver mais alguma aqui. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Qual a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder? Rapaz, essa é nova, hein?